que são os 10 alimentos que vão nos auxiliar à proteção renal. Tô juntas e hoje nós vamos aliar a fitoterapia e a reeducação alimentar para falar sobre o cuidado renal. E o que eu faço assim, que é o processo que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de cuidar do intestino, porque eu sei que o seu intestino, ó, redondinho, tendo uma melhor absorção de nutrientes, de minerais, né, de vitaminas, vai ter uma formação hormonal interessante não, super legal, eficaz. Sua digestão, bacana, nós vamos ter também toda essa melhora do seu organismo. Então, a digestão sendo uma digestão eficaz, eu vou conseguir ver o que? A melhora do seu organismo verdadeiramente. Então, ali nós trabalhamos com muito enzimas digestivas, só que tem os outros órgãos, né? Que eles precisam também trabalhar de uma forma legal. No fígado acontece praticamente toda a metabolização do nosso, de tudo se transformando. E na nossa urina, no nosso sistema renal, ele acaba excretando, né? Limpando, filtrando, né? A palavra correta é filtrando. Todo esse processo do nosso organismo, limpando. Então, eles precisam estar realmente funcionando. E eu quero mostrar para você como que os seus rins, eles podem ser realmente beneficiados com a fitoterapia e a alimentação natural de uma forma bem eficaz. Então, não vou só falar os alimentos, eu vou falar como você pode usar os alimentos. Tá? Vamos lá falar dos alimentos que realmente eles auxiliam na limpeza renal, tá? Isso é muito importante você entender. E esses alimentos que auxiliam nessa limpeza, um detox renal, eles são feitos, tem vários protocolos. Então, você vai anotar, não significa que você vai fazer todos de uma única vez, porque você também pode ser que vai dar uma super sobrecarga, tá? Então, eu quero que você faça algo que tenha um compasso certo. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar justamente do vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele tem ácido cítrico. E esse ácido cítrico, ele dissolve cálculos renais, pedra nos rins. Então, o vinagre de maçã, ele é super antioxidante, porque ele tira os metabólicos, ele auxilia a controlar a pressão arterial, diminui aqui para quem tem pressão alta, né? Reduz a pressão arterial e também controla o açúcar no sangue. Então, assim, olha os benefícios do vinagre de maçã. Tá? Tem ácido cítrico, ou seja, ele auxilia a quebrar as pedrinhas renais. Tem antioxidantes, né? Riqueza que manda embora resíduos metabólicos, reduz a pressão arterial e faz essa limpeza no organismo. Por isso que utilizamos o vinagre de maçã por vezes no shot ou na água da manhã. E aí eu faço o quê? Pego 150 ml de água, mas às vezes eu pego 250, não tem problema. Porque a questão da água, a quantidade do vinagre de maçã para a água da manhã, se for 150 ml, se for 250 ou 500, é porque eu estou equilibrando a quantidade de água que você vai ingerir até 30 minutos antes do almoço. Mas se você quiser colocar uma colher de sopa de vinagre de maçã em um copo de 250 ml com água, 250 ml de água, tranquilo também. E você pode fazer esse processo por um tempo, como por exemplo 15 a 30 dias. Depois, isso é o primeiro, hein? Alimento. Depois eu vou falar de 10. Você pode trocar por segundo alimento. O segundo alimento é o limão. O limão aumenta o nível de citrato. E o citrato, ele também ajuda a desencoraja, né? A formação de pedra nos rins. Então, a gente faz uso do limão, além de ele ser fonte de vitamina C, rica em antioxidantes, aumenta a imunidade, ele aumenta os níveis de citrato e faz com que também não tenha essa formação de pedra nos rins. Um dos problemas, quando nós falamos questão renal, os mais comuns têm problemas muito graves, né? Como doenças crônicas, renais, que não é o caso aqui, eu não vou falar nenhuma específica. Estou falando como você vai cuidar do seu rim, pensando que você é uma pessoa saudável, no máximo que você tem alguma doença crônica relacionada a diabetes, hipertensão, colesterol, mas nada afetado diretamente com o seu sistema renal em relação a uma insuficiência. Porque se você tem uma insuficiência, você precisa verdadeiramente fazer um acompanhamento totalmente diferenciado, porque você não pode fazer uso de muita proteína. E até, por exemplo, verduras cruas, não dá para fazer uso, tá? Então, quem tem insuficiência, tá? Renal, é uma alimentação diferenciada. O suco de limão, ele aumenta, tá bom? Os níveis de citrato, fazendo com que você não tenha formação de pedra nos rins. Lembrei o que eu ia falar. Um dos problemas comuns que nós temos em relação à questão renal
É justamente formação de cálculos renais e infecção de urina, né? Se você perceber, é algo assim, o mais comum. E quando você toma água e nessa água você coloca algum tipo de protetor renal, tá bom? Que te auxilie nessa limpeza dos rins, auxilia verdadeiramente a não ter formação renal e também a diminuir a infecção urinária. Porque você está tomando muita água, logo você está urinando mais, fazendo mais xixi, tá? Logo você também está eliminando esses saizinhos que vão formando esses cálculos. Então você acaba eliminando e você não forma esses cálculos. Nem tá aqui, mas eu já vou colocar um outro que é muito bacana, é o cloreto de magnésio, tá? Quando as pessoas têm cálculos renais, uma das suplementações que eu faço já para suplementar o cloreto de magnésio é justamente o cloreto de magnésio PA com limão e 1 litro de água. Eu pego uma colherzinha só, é um pozinho que a gente compra, 33 gramas, uma colherzinha de chá, tá? Uma colherzinha de chá, num litro de água, você coloca ali e você espreme o limão. A água fica salgada. Não é uma água tipo, nossa, que saborosa. Fica tipo Gatorade. É uma água que não é tão saborosa assim, mas o benefício dela, e nós usamos ela durante 20 dias, pelo menos. Gente, isso para diminuir, né? Quem está com infecção urinária. O cálculos renais é muito legal, porque realmente assim você vai expelir os cristalzinhos, as pedrinhas, e você vai, nossa, ter uma qualidade de vida diferenciada, tá bom? Então já falei 3 sem querer, hein? Que nem tava o cloreto de magnésio. Mas estou falando para você alimentos que você pode usar. Você não vai usar vinagre de maçã, limão, cloreto de magnésio, tudo junto, tudo junto. Claro, cloreto a gente está até usando com limão. E por vezes a gente usa o vinagre com limão. Mas você pode fazer de uma maneira diferenciada. Você pode fazer o vinagre um mês, o limão outro mês, o cloreto outro mês. E você assim vai protegendo o seu sistema renal. E o mais legal é que você pode fazer pela manhã com no mínimo 300 ml de água. Mesmo o cloreto, que você faz 1 litro, você bebe 700 durante o período da manhã, mas assim que você acorda, você bebe aqueles 300 ml de água em jejum. Alguns exames de sangue são importantes para ver como está a função do seu rim. Entre eles, creatinina, tá? Então você faça. É bom sempre dar abaixo de 1, e é bem legal. Não é a referência não é 1, mas menor de 1 é ótimo. O que acontece com a creatinina é que quanto maior a taxa, maior a propensão de você ter um problema renal. E o que causa normalmente são os remédios. E por que eu estou falando sobre o sistema renal hoje? Nós que utilizamos anti-inflamatório, eu coloco nós porque eu me coloco nesse quadro, que temos doenças que são inflamatórias, o que tira essa dor? Não é justamente um anti-inflamatório? Só que o anti-inflamatório, ele é um dos piores remédios para o sistema renal, para os nossos rins. Então a gente acaba tendo né, tipo, não tenho dor, mas acabo machucando o meu corpo. Então a gente tem que estar sempre acompanhando, sempre vendo como a gente pode proteger. E o mais bacana é utilize água, bastante água. Só que quando você toma muita água sem nada nessa água, você está eliminando muitos sais minerais, é o que nós não queremos. Nós queremos alguns sais minerais. Por isso que nós colocamos na nossa água frutas, vou falar agora das frutas vermelhas, não era essa a sequência, mas já vou aproveitar e falar. Nós colocamos frutas, nós colocamos limão, né? Fruta é limão, frutas vermelhas, colocamos o limão, colocamos o vinagre, para justamente enriquecer. O vinagre de maçã tem muito potássio também. Justamente enriquecer a nossa alimentação, ou melhor, os nossos minerais. Quando a gente acaba tomando muita água e não colocando nenhum sais minerais, a gente acaba eliminando a água e os sais minerais, dando um descompasso aí no seu organismo. Quando você toma uma bebida e você tem nessa bebida sais minerais, você acaba equilibrando, porque muita urina também elimina muitos minerais. Mas se eu tomo os minerais, eu tenho um equilíbrio. O que eu vou eliminar mais? Que eu preciso eliminar? Tenho que ter equilíbrio, mas o que eu preciso eliminar mais? Preciso eliminar justamente o sódio e aumentar o potássio. Por isso que a gente vai chegar nas frutas vermelhas. Elas são ricas em antioxidantes. No Brasil, nós temos as uvas, temos o morango, só que o nosso morango nós também ficamos muito receosos porque é muito agrotóxico, é verdade. Mas uma maneira legal de você ter uma proteção do seu sistema renal e até em relação à infecção urina é você usar cranberry, isso mesmo. E você compra cranberry, fruta seca, tá? E você compra ela sem açúcar. Fica aí a dica, sem açúcar. E você mistura 1 litro de água, pega 1 litro de água e uma colher bem cheia dessa cranberry,
de sopa, bem cheia mesmo, e deixa essa fruta nessa água pelo menos 3 horas. E também dá para fazer chás. Os chás hoje eu não vou falar, mas a gente também faz chá dela. É uma das melhores frutas para diminuir ou eliminar a infecção urinária que você tem. Fora que as frutas vermelhas têm muito antioxidantes, tá bom? Também nós temos, no caso, também temos o quê? Potássio. Temos muito flavonoides, polifenóis, potássio também, que é sais minerais. São quando nós utilizamos água saborizada com frutas vermelhas. Podemos colocar cranberry, mas também podemos usar blueberry e podemos usar goodberry. São frutas um pouquinho mais caras, mas você não vai comer que nem pipoca. Você vai utilizar uma colher de sopa ao dia por um determinado tempo. Então, vamos pensar como nós poderíamos estar fazendo fora a reeducação alimentar. Hoje eu só estou falando praticamente como que nós podemos estar fazendo o processo de água, tá? Por isso que eu gosto de seguir com vocês a alimentação de segunda-feira e utilizar os chás. E vocês vão entender, ou mesmo você entender qual que eu vou utilizar para você. Mas eu vou dar outras maneiras de você utilizar, não só através de água, mas vamos lá. Você poderia usar o cloreto de magnésio primeiro mês com limão, segundo mês vinagre de maçã, terceiro mês frutas vermelhas, quarto mês voltar novamente para o limão. Tá. Outra maneira de você comer também, né, não só beber, mas comer as frutas, você pode fazer uma pequena salada de fruta. Não coloque açúcar, mas pode colocar um pouquinho de mel. Utilize frutas doces, como banana, maçã, ok? Mas espreme um limão junto com mel. E aquela fruta pode ser combinada com um pouco de granola. Olha, gente, alimentação funcional. Você também pode colocar uma colher de fruta vermelha, tá? Então, tipo, a Nutri não me colocou esse mês as goodberries ou as cranberries, mas eu quero usar. Então, deixa eu fazer esse café da manhã. Pico uma maçãzinha, pico uma bananinha, coloca um pouquinho de mel. Ó, a dica, segura a dica aí. Pego 50 ml de água, 50 ml, se você quiser mais, até posso pegar 100 ml, se eu vou fazer uma... Mas vou pensar só pro dia. 50 ml de água, esquenta essa água, pega uma colher de chá de mel, joga essa colher de chá de mel dentro dessa água quente, dissolvo bem, espera essa água esfriar, porque daí ela vai ficar mais adocicada, diluir esse mel, pico a maçã, pico a banana, misturo, vai virar uma calda, mistura nessa calda que já está fria, tá? Então ela vai ficar extremamente doce, tá? Mas eu espremo um limão, e aí eu coloco 2 colheres de granola, ou 2 colheres de aveia. E aí eu como. Olha, fala sério, se não é um super café da manhã. É um belo café da manhã. Outro alimento que é extremamente diurético, hidrata, limpa os rins, tudo que é diurético limpa os rins. Extremamente auxilia no processo cardiovascular, tá bom? Rico em potássio. Diminui a acidez da urina. Você sabe que o nosso corpo ele tem vários pHs, né? Então diminui a acidez da urina. Quando a gente diminui essa acidez de algumas partes dos nossos órgãos, nós temos uma alimentação mais alcalina. O nosso sangue ele é 7,3, 7,4. Ok, não vai mudar o pH assim, né? Só se você tiver uma doença muito séria. Mas quando os nossos órgãos eles estão realmente mais ácidos, nós temos uma propensão maior a doenças mais graves, como câncer. Então, quando a gente fala que vai colocar uma dieta alcalina, não é só pelo pH do sangue, na realidade, mas é pelo pH de várias partes do nosso corpo. Então, dos nossos órgãos. Então, a urina está entre eles, que ainda é ácida, mas diminui a acidez. Então, qual que é a fruta? Melancia, o mesmo com melão, tá? Vamos pensar nas duas. Melão e melancia são extremamente diuréticos, super legais para o suco. Daqui a pouco chega o verão, a gente vai entrar mais nos sucos. Super legais para o suco, tá? Também podemos utilizar nossas saladas de fruta, ou mesmo como uma fruta, porque já é diurético. Mais de 80% não, acho que mais de 90% da fruta, se eu não me engano, ela é água. E tem fibra sim, mas é água. Então, assim, tem muito potássio. Então, vamos colocar aqui melão e melancia são alimentos que auxiliam a desinflamar o nosso rim. Outra fruta que eu vou falar para vocês, que é uma fruta que você pode deixar na água, ela super auxilia a eliminação de cálculos renais. Você percebe que os cálculos renais, eles são, nesse momento, que nós mais temos medo em relação ao nosso sistema renal, porque ele pode levar uma insuficiência, então, assim, é muito fácil ter essa formação de pedra renal, cálculos renais, pedra nos rins. Outro que eu quero falar para vocês, que tem potássio, tem fibras e também é uma fruta.
Uma fruta deliciosa que a gente pode deixar na água também e depois comer essa fruta. Fica estranho o sabor dela quando você come depois de 24 horas, tá, que você deixa ali. Então, às vezes, se você não gostar do sabor dela ao comer, você pode amassar e colocar no meio de um iogurte. É a tâmara. A gente está acostumado a comer a tâmara, que fala sério, que é o melhor doce, quem gosta. A tâmara é uma fruta muito doce, então ela é ótima para tirar a vontade de comer o doce, mas também ela pode ser usada como um poder aí em relação à água saborizada. Você pode deixar umas 3 tâmaras, ou 2 tâmaras, se ela for grandona. Você pica um pouquinho, para não deixar ela inteira, dá uma picada e coloca em 1 litro de água. Deixa descansar pode ser 24 horas, ou não precisa ser tudo isso também, tá? Pode ser de 6, 8, 12 horas, você já vai ter os benefícios dela. Então, você pode fazer, por exemplo, à noite e utilizar no dia seguinte, ok? Se você não agradar comê-la assim, você pode coar, pegar essa tâmara, tirar ali, logicamente, o caroço dela, amassa bem e coloca no meio do seu iogurte, que pode ser vegetal ou integral, ok? Você escolhe. E mistura junto com uma aveia, tá? E até uma colher de chia. Faz ali uma misturinha e você pode comer aquele iogurte no decorrer do dia. Pode fazer na parte da manhã e comer na parte da tarde. Vira um Overnight Oats, muito delicioso. E você come e ele vai super funcionar o quê? O intestino. Então você vai ter uma proteção renal pela água e uma microbiota saudável pela alimentação. Olha que legal, fala sério, se não é tudo tipo muito bacana. Tem um chá que eu gosto de usar muito, hoje eu não vou falar do chá em si, tá? Mas ele é um tônico para os nossos rins, porque ele estimula a produção da bile, tá? E melhora a nossa digestão, é o chá dente de leão. Então, o chá dente de leão, ele auxilia justamente ele dá um tônico, ele fortifica o nosso sistema renal, mas ele auxilia a produzir ali a bile pela vesícula, que auxilia o quê? Na digestão, principalmente, logicamente, da gordura, que a bile, ela tem essa facilidade. O gengibre, ele é um termogênico, ok? Eu utilizo para dar energia, disposição, mas ele é altamente anti-inflamatório. Ele auxilia na limpeza do nosso organismo. O gengibre é um anti-inflamatório, antibacteriano, ele é termogênico, ele auxilia no nosso metabolismo, ele nos dá disposição, por isso, no caso da Josi, antes da academia, ele nos dá disposição, elimina os resíduos metabólicos. Logo, ele também, a gente faz o chá de gengibre, da raiz do gengibre, então nós temos água com vários minerais também, vai auxiliar na limpeza renal, ok? E nós temos a pimenta, nós utilizamos porque ela tem um poder medicinal extremamente grande. A taxa metabólica, ela aumenta o seu metabolismo em até 20%. Ela acelera o seu metabolismo. Ela auxilia na formação dos hormônios catabólicos, né? Que é aqueles que quebram. E ela também auxilia a quebrar o tecido adiposo. E esse tecido adiposo é o que fica nele, o hormônio chamado leptina, que manda uma mensagem que fala o seguinte: eu estou satisfeita. E ela é muito, muito anti-inflamatória, tá? Então, nós utilizamos, só que pimenta, ela tem que ser no nosso tempero, ou uma pitada, sabe o que é uma pitada? Na água da manhã. Às vezes a gente combina pimenta com vinagre de maçã. É um super, super shot matutino. Nossa, de imunidade, digestivo, maravilhoso. Manjericão. Existe um ácido chamado ácido acético no manjericão, que ele também ajuda a quebrar os cálculos renais. E também permite essa remoção suave, porque ele tem muito óleos essenciais. Então, o manjericão, ele pode funcionar como no molho do tomate ou mesmo no suco verde. Então, a gente também utiliza o suco verde do manjericão. A cebola tem quercetina, é um anti-inflamatório natural muito, muito potente. Muito legal e é um dos melhores que eu conheço para doenças como gota, fibromialgia, artrite, tá bom? Só que a cebola, ela é muito potente, mas ela é muito potente. E ela também dá um mal-estar. Então, eu sempre utilizo 1/4 de cebola pequena para 1 litro de água. E a gente faz um suco dessa cebola pequena, dá uma ralada, coa esse suco e mistura nesse 1 litro de água. E dá até um enjoo. Às vezes a gente não consegue tomar a água toda. Mas ela é extremamente potente. Tem pessoas que são extremamente sensíveis a ela. E a gente não usa o suco de cebola por mais de 10 dias. Normalmente a gente usa por 10 dias. Mas eu confesso para vocês que foi o que eu consegui diminuir o Buscofem e o Prednisona
da minha alimentação. Da cebola você toma, se você está extremamente inflamada, tá? Tô muito inflamada, eu tomo cama. Então, assim, não dá para você tomar e trabalhar. Você tem que tomar, assim, no período que você vai descansar. Às vezes dá um enjoo, então você tem que tomar e ir para a cama, esperar aquele mal-estar passar. Por isso que ele tem que ser acompanhado mesmo de um fitoterapeuta. Porque ele dá um mal-estar, você deita um pouquinho, mas também esses vasinhos da perna, varizes que começam a aparecer, a pele melhora. Gente, é incrível o poder dessa cebola. Eu amo. Amo poder cebola, só que ela é extremamente delicada para usar, porque ela é extremamente forte, tá? Então você tem que estar preparado para usar a cebola. Já o salsão, aipo para alguns, ele é muito legal e eu utilizo muito, muito no suco verde, mas muito mesmo. Por quê? Porque ele é extremamente diurético. E quando a gente usa o suco verde mesmo, um tratamento também para controle de pressão, no caso aí, cardiovascular, circulação sanguínea, tudo que é relação à circulação sanguínea, por isso pressão arterial, por isso coração, tá? Quando nós utilizamos, verdadeiramente, nós vemos um benefício muito grande. Bom, espero que vocês tenham gostado. Então vamos lá agora comigo, hein? Ah, logicamente, se você gostou. Se você gostou, curte. Se você curtiu, você já fez, comenta. Se você já comentou, segue. Se você já seguiu, se inscreva no canal. E se você já faz tudo isso, vem comigo mudar seu estilo de vida, porque juntos estamos em prol de uma vida mais saudável dada por Deus. 1, 2, 3 e eu venço a preguiça, eu venço a procrastinação e eu venço o desânimo, sempre com bom ânimo, porque à noite pode vir o choro, sim. Deus falou que à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Bate no peito e fala: eu posso, pois meu Deus me fortalece a cada dia. Bora viver saudável!